um marcador para vocês vocês vão levá-lo porque vocês vão ter que decorar o versículo, sabe? Porque se não decorarem o versículo, daqui a 2 semanas não podem entrar na igreja. Então, por isso no final todos são convidados a levar o versículo e a decorar. Sabem porquê que nós decoramos versículos? Porque quando nós decoramos nunca mais esquecemos. A maior parte dos versículos que eu conheço, eu decorei quando tinha os meus 15 anos de idade. Ainda não esqueci. Então, o meu encorajamento para vocês é decorarem versículos. Quem é que acha que não vai conseguir decorar versículos? Vai conseguir, Susana. Eu vou conseguir. Também tenho que decorar o versículo. Por isso, este é o meu desafio para vocês. Também lá no final, levam um marcador. Vamos entregar os tempos a Jesus, está bem? Senhor, nesta manhã nós estamos tão gratos por Tu nos amas e olhamos para Ti com a certeza, Senhor, dos Teus propósitos para nós e da Tua chamada para nós vivemos para algo muito maior. Por isso, de alguma forma, Senhor, eu oro que o Espírito Santo possa aplicar a cada um de nós o que nós precisamos de aplicar, a ouvir o que nós precisamos de ouvir e a receber o que nós precisamos de receber nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos todos juntos ler o que estava escrito naquele versículo. Não é? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quem conseguiu ler? Não conseguiu. Por isso é que vocês devem levar o marcador. Não é? Alguns de vocês também precisam mudar de óculos. Eu de vez em quando preciso me lembrar disso, não é? Porque a uma certa idade que já não conseguimos ler sem óculos. Quando eu apercebi isso aqui há 3, 4 anos atrás, fiquei assustado. E diz assim, eu estou a ficar velho. Mas, graças a Deus por essas ajudas visuais. Este é o nosso lema do ano, que nós acreditamos de nos encorajar uns aos outros a vivermos por algo maior do que nós. E, na verdade, nós fazemos isto de uma forma muito instintiva nas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Todos nós, em muitas alturas da vida, nós ambicionamos coisas e nós estamos dispostos a fazer sacrifícios por elas. Não é? Quantos de vocês já sacrificaram por uma coisa que queriam comprar? Que deixaram de fazer outras compras? Alguém? Eu já. Algumas pessoas sacrificam-se, fazem tudo. Eu lembro de jovens, não é? Que às vezes guardam dinheiro para comprar aquela marca de sapatilhas que eles querem. O meu filho Daniel, mais novo, quando estava em Londres, ele decidiu, a dada altura, comprar uma guitarra. Agora, para ele comprar a guitarra, ele teve que abdicar de muitas refeições bem comidas. Então descobri depois que ele andava lá, na igreja onde ele estava, havia muitos recantos com comida, não é? Só um bocadinho passada do tempo, mas ele ia lá atrás dela, não é? E aquela guitarra lhe custou não somente as libras que lhe custou, mas custou-lhe algumas boas refeições. Mas todos nós estamos dispostos a fazer coisas assim, não é? Na vida fazemos, não é? Quando, por exemplo, a minha mãe era distribuidora de pão. Sabe o que é uma distribuidora de pão? Exatamente isso. O Rui sabe. Uma distribuidora de pão. Dava com uma canastra à cabeça e saía às 5 da manhã de casa, andava mais ou menos 2 km para apanhar o elétrico, ia para a Ramada Alta. Alguém sabe o que é a Ramada Alta? Ok, alguns sabem, mais antigos. Ia para a Ramada Alta e da Ramada Alta ia a pé até Antero Quintal para começar a trabalhar na padaria. Ou seja, antes de começar a trabalhar, já tinha andado no mínimo uns 3 km. E depois à chuva, ao vento, no inverno e no verão, andava com uma canastra, uma coisa à cabeça, não é? E levava pão e distribuindo de casa em casa de pessoas que iam fazendo. E era duro. Minha mãe fazia isso porque ela nos amava. E ela acreditava que precisava dar o seu melhor para que os seus filhos tivessem alguma coisa. Na vida nós temos isso. Eu lembro no curso de comandos, quando eu fui para lá enganado não, eles mandaram para lá, eu não queria fazer o curso. E a sonho de muita gente era ganhar a boina vermelha, porque o curso de comandos tem uma boina vermelha, não é? Que é diferente, um vermelho garrido, uma coisa assim, que dava mesmo gosto de ver, não é?
tipo ali então aquilo brilhava mesmo, e o pessoal, havia gente que se esforçava ao máximo para conseguir. Tive pena de alguns amigos meus que sonhavam com ser boina vermelha, e um deles caiu à minha frente numa das cordas que nós fazíamos, passar por cordas, caiu mesmo à minha frente e não conseguiu terminar o curso como boina vermelha. Eu, no final, porque para mim era mais importante outra coisa, estar perto da minha família, eu recusei a boina e vim para perto de casa. É interessante como nós fazemos tanto sacrifício. Há um livro do Paul Tripp que diz Em Busca por Algo Maior, que já no passado, há muito tempo atrás, estudamos nos pequenos grupos. Ele diz assim: nós, os seres humanos, somos personagens interessantes. Quando colocamos o nosso coração em algo, estamos dispostos a fazer sacrifícios incríveis para obter. Já pensaste em quantos sacrifícios pessoais fazemos todos os dias? A pessoa que sai cedo, volta tarde do trabalho, faz horas para ter uma promoção no trabalho. Aquela pessoa que faz tudo para que o outro ser humano o aceite. Às vezes, o que nós fazemos para ter uma casa de sonho. Os portugueses sabem bem o que é isso, não é? Ou alguns homens para ter o carro de sonho, não é? Eu acho que há pessoas que tratam mais bem o carro do que a esposa ou a família. Os portugueses fazem isso, não sei no Brasil, mas os portugueses são muito assim, não é? O bom homem português, eu não sou bom homem português. Mas o que nós fazemos de sacrifício para perder peso. Agora, descansem que ainda estamos no inverno. No verão isso é uma preocupação maior, não é? Ou seja, pessoas fazem tanto sacrifício em busca de algo que para eles é maior, é mais importante. A pergunta é porquê ou por quem estamos dispostos a fazer estes sacrifícios? E, na verdade, aquilo por quem nós fazemos sacrifícios é o que é o nosso tesouro. É o que é o nosso bem maior. E claro que eu penso que no curso da vida, muitas vezes, iremos ter que renunciar a algo menor em prol de algo maior. E isto é uma verdade incrível. Aquilo que nós temos que renunciar para ter aquilo que é mais importante para nós. E é tão valioso aquilo que nós estamos dispostos a sacrificar muito para alcançar. O que é que te faz acordar bem disposto pela manhã ou deitar à noite? O teu primeiro e último pensamento, se calhar, é sentir algo maior. Às vezes pode ser os nossos filhos, não é? Pode ser situações que nós estamos a passar e que aquilo é tão importante que guarda o nosso coração. Eu queria fazer uma primeira passagem e depois dedicarmos aos versículos finais que eu queria terminar. Mas é interessante que a palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Mas reparem, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu. Vendeu o quê? Tudo o que tinha. Tudo o que tinha para comprar. Ou seja, o reino de Deus, a salvação, é tão importante que nós estamos dispostos a deixar tudo. E eu estou plenamente certo que se tu és filho de Deus, se tu és salvo, há aqui alguém que é salvo e é filho de Deus hoje, graças a Deus. Tu tiveste este momento na tua vida. Tu tiveste aquele momento em que tu pensaste, não, Cristo é tudo o que eu quero. Então estou disposto a fazer tudo para ter Jesus. E este é o momento que nós temos na vida. Não é? Eu estou plenamente certo, somos sinceros, nós vamos ter este encontro com este momento de Jesus, dizer, Jesus é pérola de grande valor, é tudo o que eu quero. E agarramos aquilo. Mas a vida continua. E quando a vida continua, basicamente, nós vamos fazendo o quê? Escolhas. Eu costumo dizer, nós fazemos as escolhas fazem-nos a nós. E é interessante, uma das escolhas que encontramos na Bíblia é a escolha de uma mulher, não é? De Marta. Quando Jesus fala com ela, respondendo, Jesus lhe disse, Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, para a qual não lhe será tirada.
O que eu acho que Jesus estava a querer chamar esta mulher, ainda que naquela famosa mensagem do pastor Carlos Cardoso, ele foi um grande defensor de Marta, se cá alguns se lembram, aqui quando nós temos o nosso aniversário da nossa igreja. Mas a questão é que muitas vezes a demasiada ocupação desvia-nos do foco central, que é conhecer e um relacionamento com Deus. Ou seja, verdadeiramente a ocupação em demasia às vezes não nos faz parar e pensar na importância que são o relacionamento. É mesmo como também em casa, no nosso dia a dia, não é? Há pessoas que fartam-se tanto de trabalhar que não dão atenção às pessoas. E eu tenho tendência a ser este tipo de pessoa. Esta semana tivemos a nossa casa, Jorge, quantos é que foram? A jantar? 12 ou 13, não é? Tiveram lá um pequeno grupo lá que funciona em minha casa, tiveram lá a fazer um jantar de reis. Não é? E no final, 12 pessoas a comer, com sobremesa e tudo, alguma louça. Não. Pouca coisa. E a minha tendência habitual é sempre fazer a louça. Até porque eu não sou parte oficial daquele pequeno grupo. Eu tenho um pequeno grupo, aí, em Valongo. Sou fiel a você, não é? Estamos em Valongo juntos. Agora, mas e também à segunda-feira de vez em quando, isso é o meu velho pequeno grupo. Já tenho mais pequeno grupo. A não ser uma passear de pequeno grupo a pequeno grupo. Mas, o que acontece? Eu estava a pensar, vou para a cozinha a fazer a louça. Não é? E comecei, mas depois pensei, não, as pessoas estão lá fora, vou ter com elas. E às vezes a demasiada ocupação tira-nos de relacionamentos. E eu acho que o ponto com Marta não era que ela tinha que fazer, não era importante. É importante trabalhar. É importante dar de comer à gente. É importante ter a casa arrumada. É importante ter coisas mínimas a acontecer. Mas os relacionamentos são mais importantes. E na vida, muitas vezes, temos que dar prioridade ao relacionamento e abrandar as nossas ocupações. Parar. Antes de pararmos de todas as formas. Outra coisa que nós percebemos também com o andar da carruagem é a questão que o material, muitas vezes, pode vir em detrimento do espiritual. Não é sempre. Porque até, na verdade, o cristão não pode ter uma visão dualista da vida, em que o material é mau e o espiritual é bom, como os gregos tinham. Não. A palavra de Deus até diz que tudo é bom quando feito com a ação de graças. Por isso até o comer e o beber. Alguém gosta de comer e beber? Eu também. Mas é interessante como isto pode ser um grande inimigo. Não é? Quando Jesus conta a história daquele homem rico que diz que para ele fazer novas despensas, para ter a sua riqueza, e diz a ele mesmo louco, não é? Deus lhe disse, louco, esta noite te vão pedir a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para Deus. Ou seja, de alguma forma, ser rico para Deus implica escolher Deus acima de tudo, acima de todos, no nosso dia-a-dia, e entender que o material pode ser amigo, mas muitas vezes se torna inimigo do espiritual. E então nós precisamos de escolher, precisamos estar em atenção, não é? Para que aquilo que Deus nos dá não se torne inimigo do Deus que nos dá. Faz-me lembrar quando nós começámos a nossa igreja pequena, muita gente com problemas, e pediam, irmão, orem por mim, eu preciso de trabalho. Quando eles arranjavam trabalho, desapareciam da igreja. E eu comecei a pensar, será que nós oramos bem? Às vezes as pessoas veem-se como que servidas de Deus e como que o dispensam, como se Deus fosse um criado nosso ou um servo nosso. E nós não percebemos que temos que mudar a nossa mente. Claro que Jesus claramente fala que qualquer coisa se pode tornar Senhor no nosso coração. Porque Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. É daí que Jesus é forte na mensagem do Evangelho, lá no livro de Lucas, capítulo 14. Ele diz assim: aquele que não odiar o pai,
Amém? Podem depois procurar lá, está bem? Se quiserem confirmar, Lucas capítulo 14, eu já estou a pensar, então posso fazer isto? Alguém que não odiar o pai ou a mãe, a mulher, marido, filhos e a sua própria vida, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer que o nosso amor por Ele é tão grande que parece que nós temos ódio às outras coisas, que deixa de ser tão importante para nós. O que Jesus quer mostrar é que há coisas que se podem levantar em nosso coração que podem ser inimigos de Cristo ser este algo maior em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no texto que nós vamos ter como base, em Filipenses capítulo 1, na prisão, ele diz assim: antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No entanto, se viver na minha carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei onde escolher. Ora, de um e do outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer. O que Paulo estava a querer nos mostrar era que Cristo precisava de ser o centro de tudo. A preocupação de Paulo não era consigo próprio, a preocupação com Paulo era o que ele deixaria para o seu Senhor. E ele cria aqui uma frase muito curiosa. Ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, só com esta afirmação é que isto consegue funcionar. Se vocês conseguirem pôr outros nomes ali, para mim o viver é ter dinheiro e o morrer é deixá-lo para trás. Para mim o viver é ter fama e morrer é ser esquecido. Para mim o viver é a minha família e o morrer é abandoná-lo. Ou seja, nós sempre vamos perder. Mas com Cristo nós nunca perdemos. Com Cristo nunca perdemos. E era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. Cristo precisava de ser o centro. Porque quando Cristo é o maior amor na nossa vida, o amor que Ele vai trazer para nós vai voltar para fora. E vai sortir para outros relacionamentos, para outras pessoas. Viver, agradar a Cristo, viver para Cristo. Os Jogos Olímpicos do Império Britânico relata a história de uma atleta para terminar a maratona em Auckland, que se viu obrigada a tirar as suas sapatilhas por causa da muita chuva que caía. E assim ela terminou aquela meta descalça. Às vezes nós precisamos de largar coisas para trás que nos impedem de correr a caminhada que Deus tem para nós, como o livro de Hebreus fala. Não é? Deixando o pecado e todo o embaraço que está à nossa volta, corramos a carreira que nos está proposta. Ou seja, tu e eu temos que perceber quais são os amores latentes em nossa vida, quais são as coisas que estão a levantar, que podem tomar o nosso coração mais do que Jesus. Porque se nós amarmos mais do que Jesus, nós não somos dignos de Jesus. E nesse sentido, Jesus tem uma mensagem muito direta. É curioso também que o apóstolo Paulo ele diz: bem, eu prefiro ir para Cristo, mas por amor de vós estou disposto a ficar. Numa sociedade em que o Deus é o indivíduo e os bens pessoais, é curioso como o apóstolo Paulo percebeu a importância de pensarmos no próximo, de pensarmos no outro. Para que Cristo seja o nosso tudo, outras coisas têm que ser menos em nossa vida. Eu acho que isso é muito importante. Para que Cristo seja tudo para nós, outras coisas têm que ser menos para nós. Às vezes o que eu vejo muito na religião é: tu tens isto, se tu tiveres Cristo, vais ter mais. Mas não percebemos quanto aquele mais pode ser um concorrente com Jesus. E por isso precisamos de entender na nossa vida pessoal, na tua vida, na minha vida, o que é que se pode tornar um inimigo de Cristo. E às vezes, sabem, a vida, as dificuldades, as circunstâncias,
transformam os nossos valores e clarificam as nossas prioridades. Conta-se a história no Titanic, uma mulher rica. Foi-lhe dado alguns minutos, 3 minutos para ir ao seu camarote buscar algo importante para ela. Em 3 minutos antes que a balsa saia daqui. E sabe o que é que ela fez? Ela pegou em 3 laranjas e levou com ela. Deixou a sua riqueza para trás, deixou as coisas menos importantes. Há 2 semanas atrás vimos um episódio curioso daquele avião que ardeu. E a disciplina daquele povo foi tão grande que deixaram tudo lá atrás para salvar a sua vida. Eu acho que alguns de nós... Eu às vezes penso nisso, quando vou de avião. Alguém pensa nisso, quando viaja de avião? Se houver aqueles momentos, o que é que eu vou fazer, não é? Eles dizem, deixa tudo para trás. Dizem, qual é a mala que eu vou levar? Ou seja, mas verdadeiramente, nestes tempos, nós purificamos as nossas prioridades e vemos o que é importante para nós. E o lema deste ano, quando falamos de viver para algo maior, significa que o algo maior vai trazer luz sobre aquilo que é menor. E nós não vamos ficar mais pobres, vamos ficar mais ricos. Porque a riqueza de Deus é aquela que verdadeiramente enriquece. Já mais à frente, no capítulo 3, o apóstolo Paulo toma um pouco este tempo. Ele diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O apóstolo Paulo tinha citado uma série de coisas que ele gostava, que ele fazia, que era importante para ele. Mas tudo isso para mim era ganho. Na verdade, esta palavra perda dá a entender, mais à frente ele fala disso. E na verdade também tenho por perda todas as coisas, estou a repetir, todas as coisas. Ou seja, ele está disposto a perder tudo pela excelência do conhecimento de Jesus, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como esterco, como lixo, para poder ganhar Jesus e ser achado nele. Bem, o que o apóstolo Paulo estava a descrever basicamente é que tudo era menos importante do que estar com Jesus. Sabe uma coisa interessante quando nós olhamos para a Bíblia? Encontramos um homem que foi coroado rei depois de um grande tempo de espera. Porque a chamada de Deus tem momentos para esperar. Às vezes há pessoas que acham que têm uma chamada para fazer uma coisa e acham que tem que ser amanhã. Não necessariamente. Davi, como rei, esperou muitos anos para reinar. E é interessante, quando ele tomou posse do seu reino, na primeira carta de Crônicas, capítulo 13, versículo 3, e ele fala uma coisa curiosa. Ou seja, vamos imaginar que este é o primeiro discurso de um presidente. Okay? Qual seria o primeiro discurso de um presidente? Qual foi o primeiro discurso deste homem? O que é que ele quis fazer? Quais as medidas que ele ia tomar? 1 Crônicas 13. Diz ele assim. E versículo 3. Versículo 2 diz assim. Davi disse a toda a comunidade de Israel: estáis de acordo? Se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviamos mensageiros aos nossos irmãos que estão em todas as localidades de Israel e aos sacerdotes que estão nas suas cidades e nos seus campos para se reúnam conosco. E reparem o que é que ele diz. E voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. A presença de Deus era muito mais importante que qualquer outra coisa para ele. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então David sabia que Deus tinha que estar presente. O centro de qualquer coisa que iria acontecer seria a presença de Deus. E ele desejava isto mais que qualquer outra coisa. Ele desejava mais isto. Por isso é que ele diz lá naquele salmo: eu prefiro estar às portas um dia na tua casa do que 1000 dias fora de ti, 1000 anos fora de ti. Ou seja, verdadeiramente, ele sabia que o mais importante era a presença de Deus.
Irmãos, e o mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Porquê? Porque quando nós temos a presença de Deus, tudo tem sentido. Tudo faz sentido. E porquê? A Bíblia fala que cada um de nós, a obra se vai manifestar. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, esse vai sofrer detrimento. Porquê? Quem tem mais de 40 anos sabe o que é que eu estou a falar. Quem não tem, tem que esperar. Depois dos 40 nós percebemos que a vida é curta. A vida começa a correr ao contrário. Sabem? O relógio está invertido. Começa a andar. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós vamos prestar contas da nossa vida. E a pergunta é o que é que tu e eu precisamos de renunciar para alcançarmos algo maior? O que é que se torna um impedimento para nós termos algo maior na nossa vida? Eu quero terminar com 3 ideias-chaves. Uma pregação que falei há bastante tempo atrás, mas com aplicações para esta mensagem. Primeira coisa, como é que tu investes o teu tempo? De uma forma responsável. Como é que guardas tempo para alimentar a tua alma, o teu relacionamento com Deus? Como é que dedicas tempo para que deixes o teu primeiro pensamento do dia e o teu último pensamento à noite? Quando nós passamos tempo com Deus, nós deixamos verdadeiramente que a sua presença nos abençoe. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: pensai nas coisas lá de cima e não nas da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis. Uma das coisas importantes, como é que nós mostramos o nosso bem maior, é dedicar tempo para desenvolver um relacionamento com Deus. E um relacionamento tem com tempo. Como é que nós usamos os nossos talentos, as nossas capacidades, a nossa vocação, o nosso trabalho no dia a dia? O teu trabalho é uma extensão do propósito de Deus para a tua vida. O teu trabalho, onde Deus te colocou, é onde Deus te pôs a servir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz que Deus criou o homem e a mulher e disse: enchei a terra, governai e cuidai dela. Ele nos dá um mandato cultural, que é nós nos envolvermos na nossa comunidade e sermos bênção para a nossa comunidade. Por isso a primeira chamada, eu acredito, de todo cristão, é usarmos os nossos talentos, a nossa oportunidade de servir no dia a dia, no nosso trabalho, onde quer que Deus nos coloque, na nossa escola, com a nossa vocação, para verdadeiramente sermos Jesus junto daquelas pessoas. Também os dons que Deus nos dá, para servir na igreja, para servir o nosso próximo. E a terceira coisa é como é que nós usamos o nosso tesouro, as nossas riquezas. Não é? Porque verdadeiramente é algo que Deus nos confia, não é nosso. Nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E devemos ser generosos. Quando nós temos o bem maior, então nós não somos como aquela criança, não é? Que entrega 2 moedas para vir à igreja e ela por caminho perde uma moeda. Diz assim: lá se foi a moeda da igreja. Ou seja, nós precisamos ter o nosso tesouro no lugar certo. A importância da coisa certa. Não é? Nós todos sabemos o que é isto. Quando nós valorizamos relacionamentos, pessoas, nós sabemos o que é isso. Viver por algo maior é perceber que nós vamos ter que abdicar de algo menor. Vamos ter que fazer escolhas na vida. Vamos ter que dedicar tempo, vamos ter que dedicar talento, a nossa vocação, o nosso trabalho, e vamos ter que dedicar os nossos recursos para servir a Deus. Isto mostra onde é que está o nosso coração. Quando está o teu tesouro, está o teu coração.